Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química do IFES Campos de Alegre. Nesta aula nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de soluções, falando sobre os tipos de concentrações. Eu vou fechar o vídeo, nós vamos ficar somente com o áudio e os slides por enquanto, tá bem? Para iniciar o nosso conteúdo de tipos de concentrações, nós vamos primeiro lembrar o que é uma concentração. Concentração é a relação entre soluto, solvente e solução. Existem várias formas de expressar a concentração, dependendo da informação desejada. Nós vamos começar, então, pela concentração comum, que é dada em grama por litro. A concentração comum é a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Nós utilizamos a seguinte fórmula: concentração é igual a M1 sobre o volume. O que é M1? M1 é a massa do soluto, C é a concentração comum e V é o volume da solução. Então, vejamos um exemplo. São dissolvidos 400 gramas de cloreto de sódio em água, suficiente para 2 litros de solução. Qual é a concentração dessa solução? Então, vejamos, nós vamos utilizar concentração é igual à massa do soluto sobre o volume da solução, e esse volume é dado em litros, ok? Então, nós temos que a massa é 400 gramas, é a massa do soluto, cloreto de sódio, M1 é sempre soluto, M2 solvente, ok? O volume é 2 litros, e aí então a gente vai dividir 400 por 2, e nós temos então a nossa concentração 200 gramas por litro, ok? Vejamos aqui então um exercício. As instruções da bula de um medicamento usado para reidratação estão resumidas no quadro a seguir. Modo de usar: dissolva o conteúdo do envelope em 100 ml de água. Composição: cloreto de potássio, citrato de sódio desidratado, cloreto de sódio e glicose. Calcule a concentração de potássio em grama por litro na solução preparada seguindo as instruções da bula. Então, vejamos. Nós temos que cloreto de potássio é KCl. A massa molar do cloreto e do potássio e do cloro, do potássio é 39 gramas e do cloro é 35,5, a massa molar do cloreto de potássio é 74,5 gramas por mol. Em 74,5 gramas de cloreto de potássio, nós temos 39 gramas que é de potássio. Em 0,075 gramas, de onde sai o 0,075 gramas? São 75 miligramas de cloreto de potássio. Então, vamos passar para grama, ok? Isso quer dizer que nós temos 0,039 gramas de potássio, ok? Por que eu estou colocando a massa em gramas de potássio? Porque está pedindo a concentração de potássio em grama por litro. Então, agora eu vou usar a minha fórmula da concentração. Concentração é igual à massa do soluto sobre o volume da solução. E aí, a massa do soluto é 0,039, o volume é 0,1, 100 ml, 0,1 litro, ok? Então, a minha concentração de potássio em grama por litro é 0,39 gramas por litro, ok? Quais são as substâncias do medicamento que explicam a condução elétrica da solução do medicamento? Justifique sua resposta. A condução ela é dada por quem? Pelo cloreto de potássio, cloreto de sódio, citrato de sódio, que são compostos iônicos, formam íons livres em solução, ok? Lembrando aí lá das ligações químicas, das propriedades dos compostos iônicos, ok? Vejamos outro tipo de concentração, a molaridade, que é dada em mol por litro. É a razão estabelecida entre o número de mols do soluto, N1, e o volume da solução. Então, nós temos que a molaridade é N1 sobre V, que é o volume da solução, certo? M é a molaridade, N1 é o número de mol do soluto e V é o volume da solução em litros, certo? Eu posso dizer que N1, que é o número de mol do soluto, é igual à massa do soluto sobre a massa molar, certo? E que a molaridade, eu posso substituir no lugar do N1, N1 sobre V, no lugar do N1, eu posso colocar M1 sobre a massa molar, ok?
Então, no lugar do N1, eu coloquei M1 sobre a massa molar vezes o volume, certo? Então, eu tenho M é molaridade, M1 é a massa do soluto, MM é a massa molar e V é o volume da solução. Vejamos um exemplo. Determine a massa de Ca3PO4,2, fosfato de cálcio, que deve ser dissolvida em água para obter 1,2 litros de solução 2 mol por litro, dada a massa atômica do cálcio, do fósforo, do oxigênio. Ok? Então, primeira coisa, pegar os dados do exemplo, certo? Então, eu tenho a massa molar, eu vou calcular a massa molar do Ca3PO4,2, vai me dar 310 gramas por mol. O volume, 1,2 litros, está no enunciado. A molaridade, 2 mol por litro, está no enunciado também. Vou jogar na minha fórmula, né? Molaridade é igual a M1 sobre a massa molar vezes o volume. A molaridade é 2, M1 é o que eu estou procurando, que é a massa de soluto, a massa molar 310 e o volume 1,2. Com isso, eu tenho 744 gramas, é a massa do soluto que vai ser dissolvida para eu obter 1,2 litros de solução 2 mol por litro. Certo? Vejamos aqui. Se eu precisar preparar 100 ml de uma solução 0,1 molar, 0,1 molar é o mesmo que 0,1 mol por litro, de cloreto de sódio, utilizando um balão volumétrico. Nós temos aqui a tabela periódica, onde eu preciso verificar a massa, né? Se a massa não for dada no meu enunciado, eu preciso verificar a massa na tabela periódica de cada elemento para poder calcular a massa molar, certo? Então, vejam bem, a massa do sódio, 22,98, 23, a massa do cloro, 35,45, que nós podemos aproximar para 35,5. Então, 100 ml é 0,1 litros, ok? Eu preciso passar o meu volume para litro, esse é o meu volume. 0,1 mol é a minha molaridade. Eu preciso calcular a massa molar. Eu tenho a massa do sódio, a massa do cloro, vou somar as massas, certo? Então, eu vou ter que a minha massa molar 58,5 gramas por mol aproximadamente. Agora, eu vou jogar na minha fórmula. Molaridade é igual a M1 sobre a massa molar vezes o volume, certo? Então, eu tenho que a minha molaridade é 0,1, M1 é a massa do soluto, que eu preciso, certo? MM é a massa molar e o volume, que é 0,1. Então, eu tenho a massa 0,585 gramas ou 585 miligramas. Eu vou completar para 100 ml de água em um balão volumétrico, ok? Primeiro eu vou dissolver em um becker o cloreto de sódio em água, certo? Em um pouco de água. E depois eu vou transferir para o balão volumétrico e completar até o menisco, que é esse risquinho que tem aqui, ó, pretinho no balão volumétrico, ok? Aqui nós temos 4 balões volumétricos, cada um com um volume máximo. Então, esse primeiro balão prepara 1.000 ml de solução, o segundo balão 500, o terceiro 250 e o quarto balão 100 ml de solução eu posso preparar, ok? Bom, então por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula, nós daremos continuidade às unidades de concentração, certo? Aos tipos de concentrações. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.